Deus, ele sempre vai fazer com que as coisas pareçam ser muito simples. E realmente é, a verdade é que nós é que complicamos as coisas, né? Você vê, muitas vezes em meio a acontecimentos, a palavra de Deus é que a gente continue, é que a gente siga em frente. Mas a gente fica, mas está acontecendo isso, mas está acontecendo aquilo, mas está acontecendo aquilo. Continua, segue em frente. E eu já tive muitas experiências dessa maneira. Que a palavra de Deus para mim era segue em frente, continua, prossegue. Mas eu ficava relutando, não, mas isso aqui, e essa situação, e isso aqui. E Deus fala, segue em frente, continua. E eu fazia o quê? Seguir em frente. Apesar de relutar muitas vezes, eu segui em frente. Depois eu via lá na frente que Deus estava certo e eu mais uma vez estava errado. É igual a questão do servir, né? Muitas vezes a gente servia a Deus e acontecia algumas situações. E o que Deus falava? Continua servindo. Quer dizer, ele simplifica tudo. Ele não chega lá com um discurso de um livro, não. Só duas palavras, continua servindo. Outra coisa é, segue em frente. Continua servindo. Quer dizer, uma coisa simples. Quer dizer, a gente chega para Deus com um problema desse tamanho. Deus chega com duas palavras como resposta para a nossa oração. Como resposta para as nossas queixas, né? Continua servindo. E aí, pesado. E, claro, a gente reluta. E eu relutei. Mas isso, mas olha o que está acontecendo. Olha o que você não está vendo o que está acontecendo. Continua servindo. E eu fiz o que? Continuei servindo. E Deus honrou. Então você vê, Deus ele vai sempre simplificar tudo. Ele não vai trazer dificuldade. Eu não digo que no sentido de dificuldade no sentido de ser difícil. Mas dificuldade no sentido de não é algo complexo de se entender. Mas é complexo de se fazer, porque você luta contra o seu orgulho, você luta contra você. Porque tem situações que acontecem na vida da gente que a nossa vontade é ficar ali parado e ficar brigando com a gente mesmo por causa daquilo. Ficar brigando com os outros, com a gente mesmo por causa daquela situação. Mas a palavra de Deus é, segue em frente, continua. Quer dizer, Deus responde o nosso questionamento com uma palavrinha só, continua. E a gente tá ali revoltado, brigando com Deus e tal, e Deus dizendo, continua. Continua caminhando, continua andando. E eu, por experiência própria, posso dizer isso, que eu fiz isso tantas vezes. E eu vi lá na frente que Deus estava certo. E Deus sempre está certo. Mas quando nós não escolhemos dar ouvidos à voz dele, nós arrebentamos. Quantas vezes eu fiz o oposto, né? Ele estava dizendo para eu continuar, eu escolhi ficar parado ali, naquele lugar de questionamento, de porquês. E perdi meu tempo, né? Mas essas experiências me fizeram entender que, independentemente do que está acontecendo, do que está dando certo, do que não está dando certo, se aconteceu como eu gostaria, se não aconteceu como eu gostaria, eu só tenho que fazer uma coisa, continuar. Só isso. Só continuar. Não estou entendendo nada, mas eu vou continuar. É isso. Porque você sabe quem vai chegar ao final do caminho? Quem continuar caminhando, quem continuar andando, independentemente do que aconteça. A razão principal das pessoas se afastarem é querer parar para ficar discutindo consigo mesma, para ficar discutindo com Deus, às vezes até para ficar discutindo com o diabo. Aí a pessoa para e o tempo vai passando e ela fica parada. Porque o tempo não para porque eu parei. O tempo continua passando e a pessoa fica ali parada. E o tempo passando, parar discutindo, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo. E o tempo passando, o tempo rolando. E Deus dizendo continua. Aí depois que tudo, dando o exemplo meu, né? Aconteceu uma situação e eu fiquei brigando com Deus por aquilo e tal, assim. E Deus falou, só continua, só segue em frente. E daqui a pouco eu fiz o que Deus pediu. Aí veio aquela voz, eu não falei que não era só para continuar. Não falei, é como quem diz, eu não te disse que era só continuar. Então quer dizer, eu falei para você que eu estava certo.
Deus, ele sempre vai estar certo. A gente só precisa ouvir. A gente só precisa dar atenção àquilo que ele está falando. Eu tenho tido experiências grandiosas nesse sentido. Porque tem acontecido tanta coisa, mas a voz de Deus permanece a mesma. Continua, segue em frente. Continua servindo. Porque às vezes a gente quer parar para dar atenção às coisas que não merecem atenção. A dar atenção a pessoas que não merecem atenção. E perde o foco, e se desvia do que realmente importa, se desvia do que realmente interessa. Esse é o problema. A gente tem esse problema. A gente tem sabe? A gente quer fazer questão, a gente quer fazer caso, né? São coisas que são totalmente desnecessárias, mas a gente quer ficar ali, sabe? Aí Deus vem e fala, meu amigo, só continua, só segue em frente, deixa isso pra lá, segue o seu caminho, continua servindo, continua a sua vida, segue a sua vida. Aí vem Deus com essa palavra contrária a nós, né? E nós contrariando a nós mesmos. Aí eu tenho que ser humilde, baixar a cabeça e dizer sim, e continuar. E aí ver lá na frente o quanto Deus estava certo e o quanto eu estava errado. Eu queria parar por causa daquilo. Eu queria me entregar àquilo. Eu queria ficar ali brigando com aquilo. Quando eu deveria só continuar o caminho. Eu nunca me esqueço de uma palavra. Eu até me esqueci o versículo da Bíblia. Eu não vou tentar encontrar agora. Mas foi há algum tempo atrás que Deus havia falado comigo que eu estava lutando muito com certas coisas. Eu estava perdendo meu tempo, né? Deus, ele fala que, se não me engano, no livro de Daniel, não, acho que não foi no livro de Daniel, foi num livro, né? Deixa eu tentar encontrar aqui. Que na verdade é Obadias capítulo 1, versículo 14. Está escrito assim, ó. Você não deveria ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Então, eu carreguei aquela palavra comigo. Porque muitas das vezes eu parei para dar atenção a coisas que não mereciam atenção. Eu parei para olhar para coisas que não deveria olhar. E eu ficava ali perdendo meu tempo com aquilo. E a vida seguindo. E eu perdendo meu tempo com aquelas coisinhas, sabe? Com acontecimentos, situações. Mas graças a Deus, felizmente, Deus abriu os meus olhos para não dar mais atenção, para não fazer questão, sabe? Por certas coisas. Tem coisas que não valem a pena. Tem coisas que não valem a pena e digo mais. Tem pessoas que não valem a pena. Não falo no sentido de que você não deve lutar pela pessoa. Não é nesse caso. Não vale a pena você ficar ali discutindo com a pessoa. Não vale você ficar ali, sabe, encontendo, dando atenção a pessoas que não estão indo para o mesmo lugar que você, sabe? E às vezes estão falando coisas que, sabe, a melhor coisa que você faz é continuar o seu caminho. Se você está indo em direção a Deus, a melhor coisa que você faz é continuar e ignorar tudo isso. E seguir o que Deus fala, continua. Né? O que Deus mais tem falado para mim é continua. Está acontecendo isso e aquilo, continua. E nós continuamos. E nós vemos o que acontece depois. Deus honrando. Mas por quê? Porque nós fizemos a escolha de obedecer o que ele falou. Ele falou, continua. Então tá bom, eu não estou entendendo nada. Está acontecendo isso aqui, eu vou obedecer. Seja feita a vontade de Deus. E lá na frente a gente vê que Deus estava certo. Claro que Deus está certo, né? Mas a gente às vezes duvida, poxa, será? Poxa, meu Deus, continuar. Olha o que está acontecendo. Olha, olha isso aqui. Continuar. O senhor quer que eu continue? É sério isso? Apesar dos questionamentos, a gente vai continuar e ver o que acontece, né? Segue em frente. Então eu não sei o que você está passando, né? O que eu digo para você é o que Deus tem dito para mim. Continua. Se você serve a Deus e tem acontecido coisas para tentar parar você, tem acontecido também comigo para tentar me parar. O que eu digo a você é o mesmo que Deus tem dito a mim. Continua servindo.
Não tente entender nada. Não tente discutir com ninguém. Não tente ficar, sabe, aquelas pessoas que tentam te prejudicar. Aquelas pessoas que falam mal de você e tal. Não entre na dessas pessoas. Continua servindo. Se você fizer isso, meu amigo, você vai ver Deus honrar você. E não queira vingança. Deixa essas pessoas para lá, né? Eu, eu entendi uma coisa. Eu não quero nem saber o que os outros estão falando. Eu quero saber de mim. Eu quero saber de mim. E ponto. Eu procuro nem ver. Só para não, sabe? Eu tô pouco me lixando para isso. Eu tô preocupado em servir a Deus. O meu trabalho é salvar almas. Eu não tenho tempo para ficar olhando a vida de ninguém. Então mesmo eu digo para você. Não fique dando atenção. Se você serve a Deus, olhe só para você. Cuide de você, cuide de continuar servindo. Porque tudo que o diabo quer é que a gente pare para dar atenção a esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa. Que sinceramente não merece a nossa atenção. Quem merece a nossa atenção é o que? É Deus e o serviço que Ele nos chamou para fazer. Então, se você está servindo, está passando por alguma dessas situações, a resposta é simples. Continue servindo, não discuta com Deus. Escute e obedeça. Não discuta, escuta. Não discuta, escuta e obedeça. Eu fiz isso. Deus tem me honrado. Por que eu permaneço? Porque eu faço uma escolha só. Continuar. Continuar servindo. Eu não parei. Tem acontecido, desculpa falar, até entrando na questão particular, tem acontecido coisas que você nem imagina. Eu não parei. Em todo esse tempo tem acontecido coisas que você nem imagina. Mas eu não parei, eu continuo. Porque Deus, ele tem falado dentro de mim, continua. Continua servindo, não para de servir. Não para de caminhar, não para de andar, continua. E é isso que eu tenho feito, continuar. E a gente permanece. Então, só continuar servindo, só isso. Se você está enfrentando lutas na sua família, no casamento, na saúde, enfrentando conflitos dentro de você, continua firme. Não tente entender. Não fique tentando fazer perguntas, né? Eu até vou compartilhar brevemente uma situação que aconteceu. Uma vez eu estava me perguntando se eu realmente era de Deus ou não. Muitos pensamentos estavam vindo na minha cabeça e eu ficava tentando abrir a Bíblia, tentando ver que Deus falasse comigo, né? Eu fiquei um tempão nessa situação aí de me perguntar isso, né? Olha o tempo que eu perdi. E a vida correndo. E eu ali perdendo tempo com besteira, com bobagem. Então, segue o caminho. Segue a vida. O caminho que nós estamos trilhando não tem tempo para ficar perdendo tempo com besteira, bobagem, coisa inútil, fútil, sem valor. Segue o caminho, segue a vida. Fique dando atenção a ninguém, não. Olhe só para Deus. E segue o seu caminho. Continue servindo a Ele. E segue em frente, né? É isso que temos feito, é isso que tem nos feito permanecer. Se você fizer isso, você também vai permanecer. Fizer isso até o final do caminho, né? Porque não adianta eu ter chego até aqui e depois eu me entregar. Então eu tenho que continuar fazendo isso até o final. Se você quiser isso para você também, permaneça até o final.